para ver Gálatas 5. Nós vimos aqui no primeiro versículo, o versículo-chave da epístola. Estai, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Nós vimos como o apóstolo Paulo, ele anunciou a doutrina da justificação pela fé, como ele demonstrou que o crente está livre da condenação da lei. E nós vimos também aqui o que ele queria dizer com essa liberdade aqui. A liberdade da tentativa de você querer ser justificado pelas obras, e não pela fé. Né? E aqui nesse capítulo ele passa então a demonstrar como tudo que o apóstolo Paulo disse anteriormente vai se relacionar com a nossa vida prática, né? com a vida e com a ação, assim, a vida prática. Né? E nós vemos aqui, né, ele faz três grandes afirmações. No verso 1 ao verso 12, ele vai nos mostrar que essa liberdade que ele se refere aqui no verso 1, ela pode ser comprometida, anulada pelo legalismo. Versos 1 a 12. Depois ele vai nos mostrar que essa liberdade ela é aperfeiçoada pelo amor. Versos 13 a 26. E depois, ela pode se perverter em licença, no verso 13 a 26, e aperfeiçoada no amor, capítulo 6, versos de 1 a 10. Então hoje nós vamos olhar a primeira das afirmações. Né? Vamos ler aqui, eu vou ler até o verso 12. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixarem de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Ouvíeis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento levera toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que nos andam inquietando. Cortados aqui, literalmente, seria mutilados. Né? A gente vai chegar lá. Então, o apóstolo Paulo ele nos diz aqui: quem tem Cristo tem liberdade. Né? E nós precisamos lembrar disso. E para nos libertar da condenação da lei, Jesus ele pagou um preço horrível. Ele antecipando isso, a gente vê Jesus já sofrendo no jardim de Getsêmani, suando gotas de sangue e pedindo a Deus, se possível, passe por minha cidade. É uma coisa indescritível, não podemos avaliar. E o que o apóstolo Paulo está aqui perguntando aos Gálatas é se eles vão renunciar a essa liberdade que Cristo conquistou com tão alto sacrifício. Eles vão se prender de novo aos grilhões da lei, ou melhor, não da lei, mas aos grilhões do legalismo. Eles vão rejeitar a salvação que Cristo conquistou e nos oferece e vão procurar ser aceitos por Deus mediante as suas pretensas boas obras. Mais uma vez, irmãos, quero deixar isso bem claro.
ele não está aqui se referindo aos grilhões da lei, mas aos grilhões do legalismo. São muito importantes. Então, o apóstolo Paulo, aqui, vendo esse perigo, ele vai fazer duas coisas. Ele, primeiro, vai advertir os Gálatas do perigo, versos 2 a 6. E depois, ele vai condenar os falsos mestres, daqueles que estavam causando esse mal às igrejas da Galácia, os versos 7 a 12. Hoje nós vamos ver a primeira parte, versos 2 a 6, onde o apóstolo Paulo está advertindo os Gálatas do perigo que eles estão correndo. E Paulo aqui, ele enfatiza, ele deixa muito claro que não podem haver dois fundamentos para a salvação. Não podem haver dois métodos de justificação. Não podem haver duas maneiras simultâneas de viver a vida. Aceitar um pressupõe automaticamente rejeitar o outro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Gálatas. Ou seja, aceitar um suposto evangelho, entre muitas aspas, né, de esforço humano, é, na verdade, aceitar, como ele já disse no capítulo 1, um falso evangelho. É, na realidade, rejeitar a Cristo, rejeitar a sua obra, rejeitar o seu sofrimento, rejeitar a singularidade daquilo que Jesus fez. Ele é o único Salvador. Não apenas ele é um Salvador, mas é um Salvador completo. E não é apenas um Salvador completo, mas é um Salvador exclusivo. É o único caminho. Não existe outro. E no verso 2, reparem aqui uma coisa muito interessante, que o tom dele é muito solene, é muito severo. Ele coloca nesse verso 2 o peso da autoridade dele. Ele começa dizendo assim: eu, Paulo, vos digo. Ele está colocando o peso da autoridade dele, apostólica. Né? Mas isso é mais além do peso da autoridade. O que ele está querendo dizer aqui também, nessa ênfase, eu falo, é que o que ele vai dizer aqui é de suprema importância, é de fundamental importância. Não é uma doutrina acessória, é uma doutrina fundamental. Se você não crê nela, você não é cristão. Então, é como se fosse ele dizendo aqui, a última palavra, é o clímax da epístola, digamos assim. Os católicos dizem, né? Roma falou, a causa é finda. Ele está aqui dizendo a mesma coisa. Eu vou falar algo e a causa é finda. Não pode, meus irmãos, haver compromisso dividido. É o olho duplo, do qual o Antigo Testamento fala. Não pode haver uma aliança dividida. Não pode haver nenhum titubeio. Não pode haver nenhuma vacilação nesse ponto. É preciso fazer uma escolha muito clara, ou Cristo, ou as suas boas obras, ou autojustificação, ou a justificação que Cristo oferece a você. Não pode haver titubeio nesse ponto. E ele diz: se você se deixa circuncidar, você é obrigado a guardar toda a lei. E nesse sentido, ele está dizendo: você está querendo se justificar pela guarda da lei. E no verso 4, nós temos aqui uma declaração que é algo de polêmica. Né? Esse versículo 4 é interpretado de três formas diferentes. Né? A primeira interpretação aqui é que o apóstolo Paulo está ensinando que nós podemos ser verdadeiramente salvos e mais tarde, em virtude do pecado, decair na graça, perder a salvação e estar eternamente perdidos. Ele diz aí: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, você pretende se justificar pelas obras, você caiu da graça, está separado de Cristo. Perdeu a sua salvação. Essa interpretação é errada aqui por duas razões. A primeira razão
é que o versículo não está falando de pessoas salvas que caem no pecado. Antes, o apóstolo Paulo está falando de pessoas que pensam que por viverem uma vida honesta, que pensam que por serem moralmente aceitáveis ou superiores à moral comum, principalmente naquela época em que o apóstolo Paulo vivia no Velho Romano, né? E pensam que por serem, ou seja, têm um padrão moral superior ao padrão moral daqueles que o circundam, e eles seriam aceitos por Deus. Deus olharia essas pessoas com bons olhos por causa disso. E uma coisa muito interessante, né, é que essa passagem, na realidade, os arminianos a usam, mas na realidade essa é uma advertência contra os arminianos, contra aqueles que olham para ela e pensam e ensinam que o crente precisa levar uma vida perfeita para ser salvo, né? Com suas próprias forças. É como eu, de certa forma, fui ensinado na igreja. É como abre as mensagens e dizem mais ou menos assim: olha, Jesus te salvou, perdoou os seus pecados, trouxe você para a igreja, agora veja como é que você anda, porque se você pisar na bola de novo, você vai perder a sua salvação. E tanto tempo para casal, né, que o marido ainda era menino, a esposa já tinha entendido a doutrina, e às vezes ela perguntava: e aí, agora de manhã você está salvo ou está perdido? Então, repare, o apóstolo Paulo está dizendo exatamente o contrário. Se você procura ser justificado por seus próprios esforços, você não está na graça. Você não entendeu nada ainda. Né? Em outras palavras, aquilo que o Martim Lutero já disse: se você acha, se você pensa que a sua salvação se deve a algo que você faça, você não entendeu nada do Evangelho. Você não entendeu nada a respeito de salvação. Segundo a interpretação, né? Segundo argumento aqui, essa interpretação, ela na verdade, você constata, ela contradiz o testemunho de toda a Bíblia, do Novo Testamento, né? De que todo verdadeiro crente no Senhor Jesus é salvo eternamente. Que nenhuma ovelha de Jesus vai se perder. Que aquele que vai a Cristo, de maneira nenhuma, Jesus vai lançar fora. Que a salvação depende do nosso Senhor Jesus Cristo e não dos nossos esforços inúteis. Mais uma vez, uma gota de sangue é mais valiosa do que uma tonelada do nosso suor. E litros do nosso suor. Você tem a Bíblia de Genebra? Quem tem a Bíblia de Genebra? Então, depois você pode procurar lá o quadro que tem assim, em cima do capítulo 5, pode chamar da liberdade cristã. Eu anotei algumas coisas aqui, né? Entre outras coisas muito bonitas que estão lá expostas. Está o seguinte, abre aspas, Bíblia de Genebra: o status do crente diante de Deus é assegurado porque ele foi aceito e adotado em Cristo. Não depende e jamais dependerá daquilo que faz, e nem jamais estará em perigo por aquilo que deixará de fazer. Ele vive não porque é perfeito, mas porque é perdoado. Precisamos entender isso. Segunda interpretação diz que Paulo aqui está se referindo a crentes que foram salvos pela fé e depois passaram a se colocar sob a lei para conservar a sua salvação. É como eu fui ensinado no início. Né? Em outras palavras, foram salvos pela graça, mas agora procuram continuar a ser salvos pela guarda da lei. Então, quando, segundo o exegese que o apóstolo Paulo diz aqui, decair da graça, significa se desviar do plano de Deus para a salvação, né? De
do plano de Deus de aperfeiçoar os salvos pelo Espírito Santo e procurar esse aperfeiçoamento por meio da guarda dos ritos e das cerimônias, né? E qualquer um que guardar não pode guardar ritual. Essa interpretação também é errada, né? Porque o texto não está descrevendo aqui cristãos que procuram santidade ou retidão, mas ele está falando de pessoas descrentes que procuram a justificação por guardar a lei. Isso é aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Vós os que vos justificais pela lei. Vós os que vos justificais pela lei. Em segundo lugar, essa interpretação não é correta, porque pode nos levar a concluir que pessoas salvas podem eventualmente se desprender, se dissociar de Cristo, que nós sabemos que é impossível. E qual é a interpretação correta? Paulo está tratando aqui de pessoas que podem estar na condição de membros da igreja, né, mas que ainda não são salvos e que procuram se justificar ou guardar a lei. E a esses, o apóstolo Paulo está dizendo que não podem ter dois salvadores, Jesus e eles mesmos. E eles precisam escolher. Se eles escolhem o caminho do esforço próprio, eles estão debaixo da maldição da lei. Eles estão desligados de Cristo. Eles não estão na graça. Eles estão sem esperança de salvação. Olhando com olhos humanos e superficiais, pode ser que alguns achassem que eles estavam na graça, mas se afastaram, né? Mas como o apóstolo João diz, em 1 João 2,19, saíram de nós, mas não éramos nossos. Porque se fossem dos nossos, ficariam conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. E no verso 5, o apóstolo Paulo mostra aqui que a esperança do cristão verdadeiro é muito diferente da esperança do legalista. Ele mostra que o cristão verdadeiro anseia por aquele momento, por aquele tempo, em que ele vai finalmente receber um corpo glorificado e que nunca mais vai pecar. E você precisa observar aqui que o crente, ele não espera alcançar estas coisas mediante o esforço próprio, mas como diz o apóstolo Paulo aqui, pelo Espírito. Ele fala que o Espírito da fé é o Espírito que nos dá a fé, então é como se fosse pelo Espírito e pela fé. No poder do Espírito e pela nossa fé. Então é o Espírito de Cristo que opera, quem efetua essa boa obra em nós. É Ele quem faz com que nós desejemos e realizemos. E é interessante aqui, irmãos, se vocês pararem para olhar os detalhes, né? Reparem aí o verso 4, o pronome. Qual é o pronome do verso 4? Eu leio nós dois aí. Qual é o pronome? Vós. Qual é o pronome no verso 5? Nós. Entenderam? Que? Certo? Então, ao se referir aos verdadeiros cristãos, ele fala nós. E ao se referir aos outros, aqueles que procuram justificação pelas obras da lei, ele fala nós. Finalmente, verso 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Vocês têm visto? Então, a circuncisão não vai fazer você melhor. Você está em Cristo? Então, a incircuncisão não vai fazer você pior. É isso que eu posso falar. Deus não quer seguidores de rituais. O que Ele quer é nos dar essa fé que opera pelo amor. Reparem aqui, fé que opera, que age, se manifesta pelo amor. Nós estamos estudando para João, né? E também nós vemos que Tiago fala a mesma coisa. Paulo e Tiago não brigam, como alguns querem fazer-nos brigar. A fé, diz o apóstolo Paulo, ela é operosa, ela se manifesta em obras. E é interessante que o verso 13, que é o segundo bloco, né, ele diz aí,
servir-vos uns aos outros pelo amor. O amor redunda em serviço, em boas coisas que nós fazemos uns pelos outros. É interessante esse capítulo, porque ele diz que Cristo nos libertou, né? E nós não devemos nos colocar debaixo de servidão, mas depois ele diz: sirvam. Você não está colocado debaixo de servidão, mas sirvam uns aos outros pelo amor. Então, essa fé inevitavelmente se manifesta em serviço amoroso, serviço a Deus e serviço aos homens. E o amor, a gente sabe, é o objetivo e é o cumprimento, né? E é o resumo da lei, né? Pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O que é isso? A fé que opera pelo amor, as quais Deus de antemão preparou para que tivesse. Então, que Deus nos abençoe, que possamos nos consolar com essas palavras. Então, duas coisas: a circuncisão não faz você pior, a circuncisão não faz você melhor, né? E a outra aqui que eu gostei muito, né, é que o crente vive não porque é perfeito, mas vive porque é perdoado. Se nós fomos perdoados, louvemos a Deus, levantamos os nossos olhos para os céus em gratidão a essa obra, né, de Cristo por nós, como eu disse, e foi feita com um grande sofrimento. Não menosprezemos o valor. Vamos terminar cantando hoje, excepcionalmente, o Minha Paz é para Cristo. Qual é o nome? Número? 3? Alguma coisa, né? 379. Oi? 379. 379. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá pesado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te conceda